Bom dia, graça e paz, muito bom ver vocês. Eu vou precisar da ajuda da turma lá de cima da multimídia para projetar para mim Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 2, se possível na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Pode ligar. Hoje vocês vão... Faz barulho, não faz? Mas a gente vai ler a palavra de Deus mais alto do que o barulho que está aqui, certo? Então vamos ficar em pé para a gente ler comigo? Vamos lá, ó. Eu vou começar, vocês vão alternar o que disser, você fala e eu leio a outra parte, tá? Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, agora eu. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Juntos? E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Pai de amor, é a tua palavra que lemos e pedimos que tu a abençoes e que possamos crescer entendendo a tua vontade para nós. Em nome de Jesus. Amém. Quantos conseguiram não prestar atenção na pipoca? Os outros podem sentar. Pode. Não, pode ligar. Cadê? Pode deixar fazendo. Eu pensei que a pipoca já ia estar pronta para eu comer, só tem 5 grãozinhos aqui. A parábola que a gente acabou de ler, volta para o versículo 8, por favor, Belinha. As sementes que caíram em boa terra brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Certo homem olhou pela janela da sua fazenda, da sua casinha, e viu que os campos estavam prontos para a colheita. Ele plantava milho, colheu as espigas, mas não era esse milho cozidinho que você compra na esquina, não. Era milho para pipoca. E o milho para pipoca, ele tem que envelhecer, ele tem que secar, feito arroz. Você cozinhar o arroz fresco, vira uma papa só. O arroz tem que ser envelhecido, ao contrário do feijão, que tem que ser fresquinho, não é? Essas coisas de cozinha, pergunta para sua avó. Ele pegou o milho, debulhou o milho, encheu a vasilha dele com milho para pipoca. E ele olhou e viu o quê? Tudo igual, não tem nenhum diferente do outro, não tem um de uma cor ou de outra, é tudo milho, tudo igualzinho. Não é igual o milho da pipoca? Eita, mas tem que ficar lá de baixo, não é mesmo? E ele juntou o milho todo e pegou um punhado e falou: esse aqui é meu. Quando o milho já estava prontinho para ser comido, ele foi e colocou o milho na pipoqueira. E toma esquentar. E o pastor não acabava de ler a palavra, não parava de orar, e o milho está esquentando, de repente começou a pipocar. E ele notou o seguinte: olha, esse aqui ficou grandão. Esse milho cresceu muito. Que legal, vou botar aqui. Olha, esse aqui também cresceu quase 10 vezes o tamanho que era.
mas esse aqui não cresceu muito, não. Ó, grandão, pequeno. E esse aqui? Nem pocou. Ó, ficou pequenininho. Por quê? Não é o mesmo milho, não é a mesma pipoqueira, não é o mesmo calor para todos. Por que que um deu um grande fruto, o outro deu mais ou menos fruto e o outro guardou o calor só para si? Não vou estourar, não vou dividir, não vou virar pipoca. E o reino de Deus é assim. Todos nós recebemos do Senhor a mesma semente, que é a palavra de Deus. Todos nós recebemos do Senhor o mesmo calor do Espírito Santo, o mesmo calor da igreja, o mesmo calor do amor de Deus. E alguns ficam tão contentes com isso, que pulam de alegria, e dão uma pipocada, e vira um pipocão. Outros ficam assim, mais ou menos, estou cheio de problema lá em casa, aqui na igreja está bom, mas está apertado. Mesmo assim, vem para a igreja, se alegra, dá fruto, dá testemunho. Deus me transformou. E tem outros que não mudam nada, nunca se transformam e também não transformam ninguém. Porque comer milho cru dá alegria para alguém? Vocês já comeram, já morderam assim, pegou num saquinho da pipoca, um milho assim, é gostoso? Esse aqui é gostoso? Não, quebra o dente, né? Quebra os dentes, você morde, não tem gosto de nada, não consegue quebrar isso por coisa nenhuma, não é mesmo? O milho que não se transforma, também não alegra os outros, mas quando você pega aquela pipocona que ficou grande, você guarda até para depois, né? Essa daqui é a mais bonita, eu vou comer por último. A palavra de Deus é assim conosco. Nós a recebemos, mas temos por propósito ser transformados pela palavra. E nós estamos falando de missões, não é? Obrigado, irmã Sana, pode desligar aí a pipoca. No final, as crianças até 1 metro de altura vão comer a pipoca ali, tá bom? Mas eu vou precisar da ajuda dos contra-regras lá em cima ainda um pouco mais, para lembrar agora para os pais. Crianças, vocês são igualzinho esse milho aqui, ó. Igualzinho, tudo pequenininho, não é? E vocês vão crescer ou vão ficar desse tamanho? Ah, vai crescer. Alguém vai ficar do meu tamanho? E mais alto que eu? Não é? E aí, é para vocês darem fruto. Vocês estão usando a camisinha de missões para dizer que eu sei que essa semente que Deus plantou no meu coração é para dar fruto. Ela precisa me transformar e precisa transformar as pessoas ao meu redor. Amém? Faz sentido para vocês? Deu para entender? Então, toda vez que vocês comerem pipoca, vocês vão lembrar o quê? Eu também quero pipocar para Jesus. Pipocar, o que é pipocar? Pô, pipoquei. Quem quer pipocar para Jesus? Pô! E a igreja sabe pipocar para Jesus? Está vendo? Tem uns que pipocam, tem outros que não pipocam. Essa igreja pipoca ou não pipoca? Pipoca! Porque essa igreja é de Jesus. Amém? E tem uns que não param de pipocar, nem depois que desliga o volume. Pipoca. Graças a Deus. Filhos, pais, segundo o Salmo 127, versículo 4, os filhos são como flechas na aljava. E flecha serve para quê? Para guardar ou para atirar? Adianta ter uma flecha e não usar? Não adianta nada. Mas a flecha, para ser lançada, ela tem que ser preparada. Se eu vier com a flecha toda torta, cheia de ponta, com as penas erradas, ela não vai para lugar nenhum.
Eu vou jogar para um lado, ela vai desviar para o lado errado, porque ela não foi preparada. A função de vocês, pais, é preparar esses filhos, que são flechas, para que vocês possam atirá-los longe e certeiramente alcançando o propósito de Deus na vida deles. É uma responsabilidade muito grande. Marcos, no capítulo 10, no versículo 14, Jesus, nós lemos esse texto, está no seu boletim aí na leitura, logo da abertura. O primeiro versículo está de Mateus, mas é Marcos também, que diz: deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Jesus disse: deixem vir a mim as crianças. E é triste ver que às vezes são os pais que impedem que as crianças venham para a igreja. São os pais que, por preguiça, não querem sair de casa e trazer os filhos para a igreja. Se é claro, é por trabalho, não tem quem possa trazer, aí a condição é diferente, mas não é o caso da maioria. Muita gente deixa de trazer as crianças para Jesus. E quando crescem, as crianças ficam se perguntando: por que é que meu filho é assim? Porque não foram criados no caminho do Senhor. É importante que as crianças venham para a igreja e conheçam o amor do Pai, porque criança vê o mundo com outros olhos. Criança vê o mundo de outra maneira. Elas se envolvem com as pessoas. Você, às vezes, tem até que impedir que o seu filho, que a criança, brinque com um estranho, para ela não se acostumar a brincar com o estranho, porque é natural que ela se envolva até com um estranho. Criança não tem preconceito, criança não tem problema de cor, de tamanho, de idade. Brinca com todo mundo. Crianças se aproximam, elas se envolvem, elas fazem contato, elas fazem amizade com qualquer idade. Minhas netinhas, eu estava no shopping com elas, chegou um idoso, sentou do meu lado, mais idoso do que eu, e elas vieram, passaram a mão e disseram: olha como a pele dele é lisinha. A mãe toda preocupada, o homem vai estranhar, ele sorriu para elas, pronto, acabou, quebrou o gelo na hora. Meninas de 2 anos de idade quebram o gelo, aproximam. E eu gostaria que vocês pensassem nisso, porque a palavra de Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar. Ela não vai aprender o caminho sozinha. Ela precisa da sua ajuda, da sua direção e do seu foco, porque não é aprender apenas o caminho da profissão, do trabalho, do juízo. Essas coisas são comuns para qualquer pessoa do mundo. Nós estamos falando do caminho do Senhor e o propósito do Senhor. Ainda que a gente aprenda as outras coisas, não esquece que nós somos de Cristo e temos uma missão, temos todos um propósito. Eu gostaria de que você pensasse nas crianças não como um campo missionário, que precisam receber a palavra de Deus, mas como missionários num campo que precisa receber a palavra de Deus. Vocês já imaginaram seus filhos como pequenos missionários rompendo barreiras e usando as crianças para levar a mensagem de Jesus Cristo? A inocência, a doçura da criança alcança até a pessoa mais endurecida. Uma criança pode entregar um folheto, uma criança pode chegar perto de alguém e dizer: você sabia que Jesus te ama? A pessoa não vai perguntar para uma criança de 4 anos de idade por que ela crê em Jesus Cristo. Ela vai sorrir, mas recebeu uma mensagem que talvez ela não estivesse esperando, nem pensando nisso. E aí você está usando o seu filho como mensageiro, e quando ele cresce como mensageiro, ele vai para a universidade como mensageiro e não como vítima. Ele vai para a escola sabendo o argumento e como deve responder, porque ele foi ensinado o caminho em que deve andar. Não foi ensinado só matemática, português e geografia e nada do reino de Deus. E qualquer professor fala uma abobrinha e, de repente, parece a 8ª maravilha do mundo. Não, são enganos que precisam ser
enfrentados com conhecimento. E não se pode esperar que uma vez por semana, vindo para a igreja, para a EBD, as crianças vão aprender esses argumentos todos e bem até chegar à universidade. É verdade que se vierem participarem da EBD dominicalmente, lendo e estudando a palavra do Senhor e crescendo, vão ter sim os argumentos necessários para não perder a fé. Senão, não era fé, era só religiosidade. Elas cresceram na igreja, mas cresceram sem o Deus da igreja. Cresceram sabendo cantar, recitar versículos, mas cresceram sem conhecer e andar com o Salvador. Essa é a missão de vocês. Essa é a nossa missão. Por isso, toda vez que nós apresentamos bebês, nós dizemos que a igreja é corresponsável no processo de educação. Porque nós temos de dar testemunho a elas, nós temos de demonstrar que também somos fiéis à palavra, nós temos que fazer com que as crianças vejam que nós queremos e vamos estar presentes na igreja, envolvidos nas atividades, envolvidos na EBD, aprendendo e passando adiante. Deuteronômio capítulo 6 diz: ensine as crianças a guardar os mandamentos. Todos os dias, de manhã, de noite, ao sair de casa, dê testemunho, leia a palavra, busque na palavra soluções para os problemas, ensine a criança a fazer isso. Nós somos uma geração de crentes, não uma geração não, porque não é da agora. Crentes estão viciados em pedir a Deus uma bênção. Quando estão enfrentando um problema, seja um problema no trabalho, um problema de relacionamento em casa, um problema pessoal, vão orar. Graças a Deus que vão orar. Mas pedem a Deus que tire o problema, ou que Deus resolva o problema. Mas o que Deus disse é: leia a palavra, procure na palavra de Deus a atitude que você deve ter. Então você chega em casa e ora: oh, Senhor, meu patrão está um pé no meu pescoço, não aguento mais o meu patrão, tira, Senhor, o meu patrão. Você perde o emprego, né? Tirou. Você não tem mais aquele patrão chato. Mas não era isso que você queria. Aí você lê na palavra e Deus fala: seja paciente, longânimo. Ah, não, Senhor, isso eu não quero não, eu quero aquela outra solução. Mas a palavra de Deus, ela vem para modificar a gente. Ela transforma o nosso coração. Isso é o pipocar. É quando eu estou endurecido e a palavra de Deus me transforma, eu fico branco feito a neve, suave, agradável, e é saboroso andar do nosso lado. Amém? Pois é. Crianças não são só recipientes, elas são participantes, elas são ativas, elas querem vir. Se amam a igreja, se a igreja está fazendo seu papel, as crianças querem vir para a igreja, não as impeça. E aproveite as oportunidades que vocês tiverem para ministrar através das crianças. Compre folhetos, deixem-nas distribuir onde vocês forem. Elas entregam um folhetinho para alguém, você ensina a dizer: posso te dar um folheto? Posso te dar uma palavra de Deus? Por ser uma criança, a maioria das pessoas vai receber. De um jeito ou de outro, você está aproveitando a oportunidade para que elas ministrem em seu lugar. Ensine-as a amar, a ser amáveis, a não rejeitar as pessoas, a não ser preconceituosas, e você estará fazendo com que, quando elas crescerem, elas pipoquem para Jesus. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque Tu não rejeitas ninguém, muito menos as crianças. Tu as amas, e Tu as criaste,
e nos permitiste fazer filhos, para que soubéssemos o prazer de ser pai, de educar no caminho e entender que é isso que o Senhor faz conosco. Tu nos guias no caminho da Tua palavra e Tu nos ensinas como devemos agir. Toma cada pai, cada mãe que aqui está em Teus cuidados, que o Teu Espírito os incomode, os esquente, aqueça seu coração e sua mente para que não se conformem com o que são e sejam transformados naquilo que só o Senhor pode transformar, filhos do Deus vivo. Que cada lar aqui seja abençoado por Tua graça, por Tua bondade, mas acima de tudo por Tua palavra, pela direção e orientação do Espírito Santo. E que todas essas crianças cresçam felizes, reconhecendo e conhecendo que Pai especial o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.